Olá, queridas! Bem-vindas ao devocional Mais de Ti e Menos de Mim. E hoje nós fazemos a nossa leitura no livro de Atos, capítulo 10, no versículo 14 e 15. Fala assim: Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Queridas, aqui nós estamos falando de quando Pedro teve uma visão onde ele viu porcos. E nessa visão, Deus falou que ele comesse. E ele falou, mas eu nunca comi algo impuro. Naquele tempo, esse alimento era considerado algo impuro. E Deus falou, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E por que eu estou falando isso para você? Será que hoje vamos falar de comida? Não, vamos falar de nós. Vejam só, muitas vezes você já foi alguém do mundo. Você já foi alguém que andou longe dos caminhos de Deus. E pode, como todos que um dia estiveram longe de Deus, ter tido uma vida errada, ter cometido muitos erros, muitas coisas que não agradavam a Deus. Mas você já veio para o Senhor Jesus? Você já se arrependeu? Já pediu perdão pelos seus pecados? Já entregou sua vida para Jesus? E já se batizou? Mas você, devido a muitas lembranças do passado, ainda se olha e se vê impura. O diabo sempre tenta jogar os pensamentos das coisas erradas que você fez. Ele sempre tenta jogar no ventilador os seus pecados. Às vezes que você fazia coisas que desagradavam a Deus. E muitas vezes você se entristece e sente culpa como se você tivesse cometido aquele erro naquele dia. Porque é tão grande a pressão do mal contra a sua vida, tão grande a pressão do mal nos seus pensamentos, que você acaba cedendo àqueles pensamentos e acreditando nas vozes mentirosas do mal. Mas hoje eu trago a você essa palavra libertadora que Deus deu a Pedro. Não chame impuro aquilo que Deus purificou. Creia que o sacrifício de Jesus na cruz foi válido, foi completo, foi perfeito e foi por você, foi para cobrir todos os seus pecados. Se você está nele, se você já entregou a sua vida para Cristo, para o Senhor Jesus, então não há pecado que resista ao sangue de Jesus, que já te lavou e que já te limpou. Então mude a sua visão, mude a sua perspectiva. Não se veja mais como uma mulher impura. Não se veja mais como a mulher que um dia você já foi. Deus está fazendo algo novo através da sua vida. Hoje você é uma nova mulher. De repente, você está nos primeiros passos. E não tem problema algum. Todos nós, quando começamos a aprender a andar, caímos e nos levantamos. Não foi assim? Mas não significa que porque você teve um pequeno tropeço, você falou uma palavra que não era para ter falado, você teve um pensamento que não era para ter tido, você se exaltou no momento, mas depois você se arrependeu, você se consertou com Deus, e isso não vai banir você da presença de Jesus se você se arrependeu. Pelo contrário, a palavra de Deus fala assim, em 1 João, no primeiro capítulo de 1 João, fala assim: Filhinhos, eu vos digo isso para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um advogado, que é quem? Jesus. Então Jesus é o nosso advogado. Ele não quer que nós erremos, ele não quer que nós falhemos. Mas se você falhou, se você percebeu, falei o que não devia falar, agi como não devia agir, e você se arrependeu e pediu a Jesus perdão, você está perdoada. Não se veja novamente como uma mulher impura. Tem um segredo bem importante que, como nós pensamos, acontece. Então, se tudo que acontece você ficar se culpando, se jogando para baixo, se vendo como uma pessoa impura, você vai começar a acreditar que é impura, você vai começar a duvidar da sua conversão,
você vai começar a duvidar que você tem futuro com Deus, você vai começar a duvidar que a salvação é para você. Mas, se você crê que o sacrifício de Jesus foi perfeito o suficiente para cobrir todas as suas imperfeições, todas as vezes que você falhar, e todas nós falhamos, você recorre a Ele, você se conserta com Ele, então nada vai separar você do amor de Cristo. Então, quero que você se veja como uma mulher de Deus, porque como você se vê é como você será. Você sabia que há um episódio bem interessante na palavra a respeito de Jacó? Jacó precisava que as ovelhas, que as cabras, quer dizer, nascessem com listras, porque o Senhor dele falou que as que nascessem com listras seriam dele. Então ele pegou umas varas, fez umas listras e colocou lá onde as cabras bebiam e comiam. E quando elas iam para beber e comer, elas olhavam aquelas varas com as listras. E as novas cabras que iam nascendo, todos saíam listrados e fortes. Por quê? Porque o que elas olhavam, elas se tornavam. O que elas olhavam, elas geravam. Então não olhe para o seu passado porque ele já morreu. Se veja como uma mulher de Deus. Tenha isso em mente. Você cada dia está gerando o que vai vir do Senhor para você. Então seus pensamentos não podem ser pensamentos de derrota, pensamentos negativos, te jogando para baixo, se chamando de inútil, dizendo que não presta, que não faz nada certo. Não se veja assim. Você é valiosa, você é uma mulher escolhida por Deus para os propósitos dele. Então se veja como tal e não chame impuro o que Deus já santificou, o que Deus já purificou, tá bem? Não chame impuro o que Deus já santificou, o que Deus já purificou. Por quê? Quando Deus purifica algo, queridas, é porque Ele tem ali um projeto, é porque Ele tem ali um plano. E ninguém pode impedir esse plano, a não ser nós mesmas. Então que não seja você a sabotar o seu futuro, o futuro da sua família, mas que você seja a primeira a crer que Deus te purificou e que a impura já ficou para trás, tá bem? Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida de todas essas mulheres. Eu agradeço pela obra maravilhosa que o Senhor começou em cada uma de nós. Eu te agradeço porque o Senhor nos chamou da lama do pecado para nos purificar e para fazer algo novo em nossas vidas e através de nossas vidas. Então, Pai, nos perdoe por todas as vezes que nós, com nossa própria boca, nos colocamos para baixo. Nos chamamos de impuras, sendo que o Senhor já nos purificou, sendo que o sangue de Jesus já nos lavou de todos os pecados, de todas as falhas e de todos os erros. Perdoe-nos, Pai. Nos ensina a olhar para nós mesmas e nos enxergar puras e santas diante do Senhor, como o Senhor nos vê. Nos ensina a proferir palavras de bênção sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Nos ensina a olhar para os nossos familiares e enxergar neles homens e mulheres libertos e convertidos, ainda que eles ainda não tenham a obra do Senhor completa na vida deles, mas nos ensina pela fé a enxergar a obra completa, Senhor. Fortalece a nossa fé em Ti. Não nos deixe, Pai, de maneira alguma acreditar nas mentiras do diabo. Não nos deixe olhar para trás, olhar para o passado. Não nos deixe alimentar pensamentos negativos, pensamentos depreciativos, Pai, mas que nós venhamos crer na palavra que o Senhor liberou sobre nós. Em nome de Jesus, eu entrego estas mulheres em Tuas mãos e agradeço, porque eu creio que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa em cada uma de nós. Amém? Graças a Deus.